tarde, estamos iniciando mais um Páginas da Vida aqui pela Rádio Ecológica FM, a rádio que valoriza a sua história. Lembrando que esse programa de hoje nós temos a presença do capitão reformado pela Polícia Militar de Minas Gerais, o capitão José Onofre de Faria, natural de Muriaé, que hoje conta a sua história, suas passagens por São João del Rei e também por Santa Cruz de Minas. Lembrando que você pode acompanhar esse programa também pelo YouTube Páginas da Vida São João del Rei e também pelo Facebook Rádio Ecológica junto, grandes sucessos separados. Muito boa tarde, capitão Onofre, um prazer estar com o senhor aqui e contar, mostrar um pouco dessas suas experiências de vida que são bastante proveitosas, não só para mim, mas para aquele ouvinte, para aquele internauta que está nos acompanhando. Muito obrigado. É um prazer também muito grande e realmente a minha vida é uma vida de muita experiência e também serve de exemplos para muitos daqueles que têm fragilizado na vida e hoje, para se vencer na vida, tem que passar por grandes percalços e vencê-las, não parar. E eu tive essa oportunidade de fazer todo esse trabalho. E agora tendo a oportunidade também de trocar essas experiências, né, com nossos ouvintes e também com os nossos internautas. O senhor nasceu em Muriaé. Como é que foi o nascimento em Muriaé? Eu nem lembro mais ou menos como foi o nascimento, porque nasci lá e depois meus pais, logo em seguida, mudaram para Mantena, um lugar mais de roça, né? E eu não lembro, eu só lembro que eu era pequenininho, tão pequeno, e morando num casebre, o telhado era de mato. Isso em Mantena? Em Mantena. Telhado de mato. O seu pai trabalhava em lavoura, em roça? Meu pai fazia carpina, né? Aquele carpinador de roça, né? Ah, é? Fazia tarefa de capina. Exatamente. Ele não tinha outro trabalho, a não ser isso. E a sua família era uma família numerosa? Era eu, mais 2 irmãos, né? Meu irmão mais velho, o Lázaro, e o Jorge com 6 anos. Tinha 2 irmãzinhas que nasceu que eu não vi nascendo. Mas elas morreram no nascedouro. Clube, né? Clube. E como não tinha médico naquela época, na roça, e elas morreram, as 2 morreram, minhas 2 gêmeas, minhas irmãs. Eu não cheguei irmã também morreu de clube. Eu não cheguei a conhecê-las. Irmã mais velha. Como esse casebre era o que o senhor falou? Era palha que tinha em cima? É chamada aquela palha de sapê, né? Eles cortavam aquele sapê e fazia o telhado sapê, ou de tábua. Era tábua corrida, que eles cortavam os pedaços, ia fazendo o telhado com tábua ou com sapê. E o chão era chão batido, não era cimentado, não era nada. Era coisa mesmo rústica, de roça mesmo. E vivia quem nessa casa? Era eu, meus 2 irmãos, minha mãe e meu pai. Você tinha quantos anos na época? Eu lembro que nessa época eu tinha uns 2 anos, 3 anos por aí. A liberdade era muito grande, né? Porque espaço, acho que não deveria faltar, pelo menos fora da casa, porque a casa talvez não fosse tão grande, né? Era pequenininha, a gente dormia no mesmo quarto do meu pai, mas só que eles faziam colchão de palha de milho. Palha de milho? Enchia, fazia aqueles panos que costurava na mão, que minha mãe fazia, e enchia de palha e colocava em cima de alguma coisa assim, que ficava mais ou menos alto para não ficar no chão, né? Não sei o que eles colocavam, se era tábua, colocava assim, e a gente deitava ali por cima, eu e meus 2 irmãos. Dava para dormir bem? Olha, criança não tem esse negócio não, deitou, dormiu. A gente não... Agora, veja bem, meu irmão era tão pequenininho, tinha uns
Eu calculo que ele era o menor de todo, o Jorge, né? Rapaz, ele te levantava, ia cheio de merda, que ele cagava na cama toda. É uma tristeza. Aí minha mãe tinha que levar ele lá pro rio, lavar no rio, ou na bacia, né? Porque não tinha chuveiro. Não tinha chuveiro, não. Aí a gente tomava banho no rio, levava, não tinha um corte que passava embaixo dele, dava banho na gente, enchia a bacia e dava banho na bacia. E água fria? Água fria. Ela esquentava um pouquinho no quando fogão, era na bacia, esquentava lá no fogão. Lá no rio não tinha jeito, a gente tinha que tomar banho na água fria mesmo. E aprendeu a nadar cedo com isso ou não? Eu fui aprender a nadar só na FEBEM. Só na FEBEM? Quando eu estive na FEBEM, depois dos 8 anos de idade. Aí sobreviveu em Mantena até os 8 anos? Não, de Mantena meu pai mudou para Muriaé, onde tinha uns parentes. E aí meu pai, ali que foi, apareceu a lepra, né? Apareceu uma lepra. E a lepra naquela época não podia conviver junto. Se convivesse junto, contaminava toda a família, todos os filhos, quem estivesse convivendo junto, contaminava. Então aí, ele era obrigado a ficar isolado. E tinha que isolar. Aí o que aconteceu? Graças a Deus naquela época, tinha uma FEBEM, chamada Fundação do Bem-Estar Menor. Aonde? Em Muriaé? Em Muriaé. Ou se não chamado GEDD, Grande Escola Dom Delfim. Era um bispo que tinha aqui perto de Muriaé, Leopoldina, colocaram Grande Escola Dom Delfim, o nome do bispo. E nós fomos enviados para lá, falaram lá com os políticos falaram, nós vamos ter que enviar ele para a FEBEM, os meninos para a FEBEM. E a sua mãe? Minha mãe foi para o hospital, trabalhar no hospital, como empregada lá, dormia lá, não tinha outro jeito. E meu pai foi trazido aqui para perto de Juiz de Fora, num sanatório chamado Sanatório Padre Damião, ali como é que é o nome do lugar? Ali perto de Ubar. E ali esse sanatório ficou até a morte. Ficou até a morte isolado. Isolado ali. Ele ficou muito tempo nessa situação, vivendo esse que na verdade a lepra não tinha cura. Ela tomava-se algum remédio, mas paliativo, a pessoa tinha que ficar isolada até morrer. Né? E ele morreu ainda com 74 anos de idade. Ele viveu quantos anos depois disso? Depois de que ele adquiriu essa lepra? Foi detectada? Ele foi detectada em 1957. 57 até 1976, mais ou menos isso. Que os 19 anos por ele. Olha, você foi parar na FEBEM. FEBEM, geralmente, é uma casa de recuperação de menores infratores. Como é que você foi recebido? Foi você e seus irmãos para lá? Eu e meus irmãos. Como é que foi sua vida lá? A minha vida era da seguinte forma, era uma vida muito difícil lá. Tinha tudo. A gente comia do que plantava, tinha horta, tinha os alunos mesmo que plantavam. Tinha as profissões de alfaiataria, tinha a profissão de sapataria, tinha a profissão de alfaiataria e de música. Eu e meu irmão mais novo entramos na banda de música. Com 8 anos? Eu com 8 anos e o Jorge com 6. E o meu irmão mais velho foi para a sapataria. Eu sei que com 10 anos já sabia fazer calça e camisa. E a gente vestia... Tocando música, aprendeu a fazer calça e camisa. Calça e camisa. Dentro da alfaiataria, dentro da FEBEM. E meu irmão já sabia fazer sapato. Umas botinhas assim, que a gente calçava o que fazia dentro da própria FEBEM. Vestia o uniforme que a gente fazia dentro da FEBEM. Não vinha de fora, não. É tudo fabricado lá. E a gente que era o confeccionista.
Isso, querendo ou não, foi uma ajuda muito grande para a Nossa, sua profissionalização exatamente. depois. E tinha comida à vontade, né? Mas tudo é horário. É horário para tudo. A gente tinha, o café da manhã era às 7 horas, tocava a sirene, a gente tinha que levantar. Quem ficasse deitado depois da sirene levava cacete. Era tudo abaixo da porrada. Levanta, vagabundo, e chicotada e te levantava. Era assim. Era tudo assim com amor, com carinho, né? Democracia pura e simples. Isso. Um dia de ditadura, outro dia de ditadura, outra vez. E agora, almoço, tinha carne, tinha verdura, as verduras que a gente plantava dentro da própria FEBEM. E tinha, às 2 horas da tarde, tinha café com leite, com pão com manteiga. De tarde, já tinha a janta às 6 horas da tarde. Não tinha mais nada depois disso. A gente ia dormir, 8 horas da noite, tinha que estar dormindo. E tinha que estar em silêncio. Tudo, se tivesse em fila assim, ó, tinha que estar com a mãozinha para trás, igual. E se virasse assim, começasse, a gente levava uma porrada. Era uma disciplina muito rígida, tipo ditadura mesmo. E o padre batia na gente muito. Tem um padre chamado Padre Geraldo Zuim. O padre filho de uma vaca, cara. Bravo. Bravo. Um dia eu estava jogando futebol lá na Padre filho de vaca, essa foi nova, né? É nova, né? É nova, porque ele era bravo mesmo. Bravo mesmo. E eu sei que eu estava jogando bola, e aí veio uma chuva imediata, porque criança não olha assim que hora que vai vir a chuva. O tempo está escuro e não importa se vai vir chuva ou não. Eu estava jogando bola lá no campo, que é mais ou menos retirado, uns 300 metros. Aí eu molhei, a chuva veio imediata, aí tocaram a sirene. Aqueles que chegaram estavam molhados, foi levado lá para o quarto do padre. E o padre ia mandando um por um entrar e tirar a roupa. Eu pedi, pelo amor de Deus, era uma borracha que ele tinha desse tamanho assim, ó, e ele falava assim: você quer inteira ou dobrada? Eu falei, pelo amor de Deus, para ajoelhar, falei, pelo amor de Deus, fazer assim com a mãozinha, não bate não. Foi, fala, você quer inteira ou dobrada? E eu falei, pode ser inteira mesmo, padre. Ele me fez muitas feridas, marcas aqui, ó, e muita pereba, que minha mãe falava, muita pereba. E eu mostrei para minha mãe. E essas marcas ficaram muitos anos na minha vida, até os 46 anos ficaram na minha vida. Depois desapareceram essas marcas. Até 46 anos? 46 anos eu fiquei com essa marca. E eu fui, quando eu formei soldado, mais para frente, saí da FEBEM e cheguei até tenente, eu fui comandar em Tambacuri, onde estava o padre. Mas vamos devagar, né? Vamos devagar, ainda tem muita história para chegar. Que eu tinha que... Por exemplo, pelo menos em termos de rango, lá era bom, né? Bom, porque era melhor até que você tinha em casa. Não ficava com fome, não. Não ficava com fome, não. Tinha pomar, e não podia pegar fruta sem a ordem, não. A gente corria lá, catava uma laranja, descascava, comia. Escondido. Escondido. Correndo o risco de levar chibatada. E levava. E se pegasse, tal, de castigo e chibatada. Por exemplo, você, por exemplo, em termos de alimentação, era melhor do que você tinha em casa? As roupas, o calçado que eu nunca tive, alimentação, arroz, feijão, carne, verdura, eu nunca tinha isso na minha casa. A única verdura que eu tinha em casa é abóbora com angu e feijão, se tivesse, o que a gente plantava, meu pai plantava. A FEBEM tinha muitos menores infratores que convivia. O seu caso, você foi para lá não em função que você tinha cometido algum tipo de infração, nem você, nem seus irmãos. Verdade. Foi em função do seu pai ter adquirido lepra, sua mãe não tinha como cuidar de vocês, foi a solução que eles conseguiram, imediata. Como é que foi você conviver com menores infratores lá? Olha, é muito difícil. A gente brigava muito. A gente não podia fazer as coisas do jeito que a gente queria. Às vezes o vagabundo que ia para lá, ele não perdia os modos operantes dele ficar fora, né? Ele praticava a mesma coisa lá dentro. Lá dentro? Lá dentro. Ameaçava vocês? Mesmo com o rigor que tinha lá, eles desafiavam a gente, principalmente que era mais jovem. Batia na gente.
a gente falava com o chefe pegava eles voltavam, falava, você falou, né? Agora você apanha de novo. Aí pegava vocês, levavam surra. Então é. vocês tinham surra do padre e desses menores infratores também. Exatamente. E tinha uns que eram mais maneiros e outros mais capetinha. Em escola, eles davam essa condição para vocês? Porque em termos de formação, eu acho que foi interessante essa formação profissional que vocês tiveram. Dentro da própria FEBEM tinha o estudo lá de 1º ao 4º ano, dentro da própria FEBEM. Então, a gente estudava lá, dentro da FEBEM tinha, e inclusive vinha alunos de fora que entraram na FEBEM e estudavam com a gente lá. Depois terminava, eles iam embora, que vinha das ruas, morava na região. Quando a sua mãe visitava periodicamente? 15 em 15 dias, 30 em 30 dias. Meu pai também, quando ele estava bem, ele ia lá. Também, mesmo ele doente, ele ia. Mas ele não tinha que ficar isolado? Ele podia ficar só um momento e depois ir embora. Não podia ficar muito tempo com a gente. Muito tempo, não? Não, era um momento só de ver, abençoar a gente, né? Conversar com a gente. Depois ele ia embora e voltava para o sanatório, que ele era levado por uma ambulância. Por exemplo, esses seus amiguinhos que sabiam do histórico de saúde do seu pai, havia algum tipo de discriminação para com vocês? Algum medo de vocês estarem relacionando com eles e eles terem o mesmo tipo de problema, não? Eles nunca ficaram sabendo. Nunca ficaram sabendo? Nunca ficaram sabendo. Que eu, como criança, não tinha noção. Tinha noção do que era. Do que era as coisas. Eu só fui tomar noção das coisas, que era perigoso, quando eu fiquei mais adulto. Mais adulto. Mas como criança ainda, com 8 anos de idade, 9, 10, eu não sabia o rigor, o que era ruim, que realmente podia contaminar, que podia trazer grandes consequências, eu não sabia. Essa relação de você e sua mãe, dela ter conhecimento das surras que vocês levavam, porque você contava, seus irmãos também deviam contar para ela. Qual tipo de reação que ela tinha, ou ela não conseguia reagir porque não tinha outra possibilidade? Tinha sim. Lá em Muriaé tinha um político, uma irmã de um político, a dona Vilermina. Meu pai trabalhou para ela, carpinando, fazendo limpeza no terreiro dela. Fazendo tarefa. E trabalhou muito tempo antes de adoecer. E a minha mãe, quando viu, eu mostrei para ela a minha situação, as marcas, ela viu aquelas perebas desse tamanho assim, falou assim, oh meu Deus do céu, vou mostrar a dona Vilermina. E a dona Vilermina era irmã do vice-governador do estado, que é o Bias Fortes. Aí ela me levou e falou, ô filho, vou levar você lá. Aí pediu o diretor para a gente sair, o diretor liberou, aí me levou lá, mostrou para a dona Vilermina que ela era uma das responsáveis pela criação da FEBEM, juntamente com o governo, né, com o governador, o Bias Fortes. Ela falou, vou falar com o Bias Fortes. Quando minha mãe mostrou, eu abaixei o shortzinho, mostrei para ela, falei, não é possível que o padre está fazendo isso com as crianças. Foi isso que ele está fazendo sim. Aí ela falou, vou tirar ele de lá. Com uma semana o padre foi transferido para Itambacuri. Aí a situação mudou. Aí a situação melhorou. Consideravelmente. 30%. 30%? E os outros 70%? O que aconteceu nos outros 70%? Era porrada, cacetada também, mas não colocava pelado. Será que era ainda o pessoal dava tanta porrada assim, em função dos telequetes que havia na televisão na época? Olha, pode ser. É porque a mídia não tinha muita acesso e influência. Hoje, com certeza, é diferente. Hoje é diferente. Hoje, então, nós apanhávamos sim com maior tranquilidade, mesmo que a gente falasse com a mãe, mesmo que a gente falasse com algum político, não tinha muita
o castigo não era muito duro, não. Você vê que o padre, por que eles tinham que fazer com o padre? Eles tinham que punir ele levar até a cadeia. Justamente. E não transferir só de FEBEM. A única coisa que eles fizeram é transferir de FEBEM. Para transferir para outro lugar, para ele bater em outras pessoas. E da mesma maneira que ele deve ter feito. É o que ele fez, deve ter feito na outra FEBEM, que eu não cheguei a perguntar. Os 30% que melhorou, o que foi que melhorou? Olha, com a saída desse padre? A gente tinha um pouquinho mais de liberdade, a gente não podia sair no portão e dar uma fugida lá na rua, né? A gente começou a dar uma saidinha, não tinha problema, vocês pegaram e falaram, vocês são por quê? Eu fui só comprar um negócio. Não pode sair mais. Antes não era assim. Tinha uma segunda chance, antes não tinha. Antes não tinha. Então, sempre tinha uma segunda, às vezes até uma terceira chance. Mas antes não tinha, né? Era cacete mesmo, porretada. A gente joelhava, colocava a gente joelhado, caroço de milho, braço aberto, pedia pelo amor de Deus para baixar o braço, que não estava aguentando mais. 2 horas de braço aberto e joelhado em caroço de milho. E um guarda na frente com um cacete desse, não, é porrete, né? Não é vara, não. Porrete. Ficava assim, na porta, a gente ali. E depois vinha o chefe, falou, pode mandar sair. E a gente já saía dali, assim, com o joelho todo quase comido, né? Carcomido ali do milho, do feijão. E a gente ia, saía. Sabe por quê? Só porque às vezes a gente está jogando uma pedrinha na mangueira, para cair a manga e chupar a manga, não podia. Olha, nós tivemos a participação do Júnior falando, olha que o senhor apanhou tanto, o Júnior falando sobre o senhor, o Júnior topa tudo, falando sobre o senhor, capitão, que o senhor, o senhor está contando a história aqui, né? O senhor apanhou tanto, sofreu tanto, principalmente na época da infância, né? E hoje o senhor está com 70 e poucos anos e o Júnior mostrou ali uma foto mais antiga do senhor e o senhor não mudou nada. Jean, aqui é o Júnior da Topa Tudo, né? Agora da Pousada Santa Cruz. O que falar sobre o Capitão Onofre? O Capitão Onofre é uma pessoa que lida com crianças há muitos anos. Há 15 anos atrás ele nos ajudou aqui na Pousada Santa Cruz, fazer o Dia das Crianças, né? E aqui eu trago para você uma foto dele, há 15 anos atrás. Se você analisar direitinho, vai ver que não mudou quase nada. Aí, focalizou bem a foto? Aí, Jean, mandou para você. Tchau, tchau. O segredo de manter essa forma é em função de ter apanhado muito? O que foi? Olha, o certo é a gente esquecer o passado. Não esquecer assim, mas a gente deixar o que aconteceu e fazer o melhor daí para frente. É o que eu tentei fazer, porque apesar de não ter nenhuma ajuda familiar, apesar que eu não encontrei assim nenhuma ajuda de outros parentes, ninguém foi lá, vou fazer isso e isso, como nós fazemos com nossos filhos e fazemos com nossos netos hoje. Eu não tive ninguém, mas eu sei que às vezes foi até Deus que me ajudou e falou assim, olha, vamos tocar o barco, você vai para frente. E eu, graças a Deus, caminhei e deu tudo certo, sem ficar preso a esses problemas que foram graves, mas passaram, né? E fui caminhando. Foi caminhando. Os seus irmãos também tiveram o mesmo caminho seu ou não? Tiveram o mesmo caminho. O meu irmão mais velho trabalhou na sapataria e depois também era castigado da mesma forma, e depois de lá ele entrou numa mecânica, ele ia para mecânica na cidade, trabalhar como mecânico, ajudante dentro da FEBEM. Ele podia ir e eu sei que quando ele fez 18 anos, ele foi direto para o Exército e formou e aposentou como primeiro sargento. Que bacana. E meu irmão mais novo, ele fez dentro da FEBEM comigo lá em Antônio Carlos, ele começou a fazer um curso no Hotel Grogotó, lá em Barbacena, e formou como garçom.
e trabalhou no Grande Hotel de Belo Horizonte. De Belo Horizonte, Grande Hotel. E o Grande Hotel, ele acabou, ele fechou, porque ele não teve mais condições de Se manter? manter, aí ficou na rua. Aí uma pessoa lá da Uzi Minas encontrou ele na rua. Ele ficou morando na rua? Na rua. E ficou morando na rua, comia o que os outros davam, e ficou perto do hotel, e tinha que receber e não recebia. Aí o hotel dava, os que ficaram lá, foi dando comida para ele ali, e ele dormindo no meio da rua. Aí chegou alguém lá da Uzi Minas, foi coisa de Deus. Um anjo. Um anjo de Deus chegou e falou assim, olha, o que você está fazendo aí, Jorge? Porque ele atendeu o pessoal lá no hotel, quando eles foram lá, o da Uzi Minas, né? Diretor da Uzi Minas. O que você está fazendo? Aí o hotel fechou, eu não estou aqui na rua. Não. Leva ele lá, o Jorge vai lá para Ipatinga agora. Vai lá, compra uma roupa, porque ele estava todo sujo. Compra uma roupa para ele, troca a roupa, dá banho nele, ele vai trabalhar lá na Uzi Minas comigo. Ali eles pegaram ele, levaram para ele trocar a roupa dele, levaram para Uzi Minas. Lá ele trabalhou no hotel também lá em Ipatinga. De Ipatinga, desse hotel, o chefe falou, vem cá, você que eu quero. Você vai trabalhar lá na Uzi Minas comigo. Que bacana. Ele hoje está aposentado pela Uzi Minas. Graças a Deus, né? Gente, essa história maravilhosa do Capitão Onofre, ela dá sequência, mas logo depois do nosso apoio cultural. A gente volta já. Circuito Pneus, esta empresa valoriza sua história. A Circuito Pneus tem uma linha completa de pneus de carros nacionais e importados, tudo em até 12 vezes no cartão. A Circuito Pneus tem também serviços de mecânica em geral, serviços de suspensão, de embreagem, de correia dentada, alinhamento, balanceamento. Circuito Pneus, tudo em até 12 vezes no cartão. Lá também você pode trocar o óleo do seu carro, filtro de combustível, filtro de ar. Circuito Pneus, tudo em até 12 vezes no cartão. Circuito Pneus, Avenida Leite Castro 2722. O telefone é 3372-3546. Fale lá com o Giovanni, com a Simone, com a Suzane. Circuito Pneus, atendimento e serviços nota 10. Pois bem, gente, estamos de volta hoje com essa história belíssima do nosso Capitão Onofre. Dando sequência, capitão, na FEBEM, aos 15 anos, teve uma mudança na sua vida, é isso? Antes um pouquinho, né? Porque antes, aos 13 anos de idade, eu fui chamado para trabalhar. Eu e mais 2 colegas trabalharam no Rio de Janeiro. Um indivíduo chegou lá, do Rio de Janeiro, querendo 3 profissionais da FEBEM, aluno, trabalhar com ele em Niterói. Em Niterói. Niterói. Sair do lugarzinho pequenininho para ir para uma cidade desse E tamanho. nós fomos numa alegria tremenda, né? Sair da FEBEM. Não tinha para onde ir, né? E quando Já tinha conhecido o mar, não? Nunca tinha conhecido. E quando você viu o mar, levou susto? Aí eu fiquei naquela alegria todinha. Eu cheguei até a afogar. Jura? Aí a primeira coisa que eu fiz foi pegar água para ver se era salgada mesmo. Experimentei a água. Experimentou. E era salgada? Era salgada. Ih, cara, como é que ela é tão salgada assim, desse jeito? Mas aquele rio enorme, achou que era um rio enorme, é isso? Eu fui levado na Copacabana. Eu fui, Jura? Fui lá na melhor praia do Rio de Janeiro, Copacabana. Aí eu fiquei maravilhado com Copacabana. Muita gente bonita. Só eu de feio que tinha lá, porque eu era judiado mesmo, né? Só eu judiado naquele lugar ali. E o resto, eles nem olhavam para nós. Então, o short me avacaiado, né? Porque eles todo mundo de sunga e nós de short, né? E então a gente frequentava aquilo lá e saía de lá alegre. E a balsa, tinha uma balsa que lá não tinha aquele viaduto que cortava o mar. Né? Era a balsa que ligava o rio até Niterói. Eu já fiz esse trajeto, muito bacana. Eu ia para lá e voltava. Atravessava a Bahia. Inclusive para levar as roupas que eram feitas lá para a firma,
eu levava sozinho, já sabia como é que fazia. Pegava a mala cheia de roupa, levava para a firma, atravessava a balsa, depois voltava de novo a pé e pegava a balsa e voltava para Niterói. E depois pegava o ônibus e chegava até Jardim Alcântara, onde que nós estávamos trabalhando. E lá você dormia na empresa ou na FEBEM? O quê? Lá No Rio de Janeiro? no Rio de Janeiro. Não, eu dormia dentro da alfaiataria. A gente arranjou 3 colchões lá e nós dormíamos dentro da própria alfaiataria. Eu e meus 2 colegas. E dava aí, vocês tinham mais liberdade, sair. Podia ir lá. Podia sair, lá, estava viver. tranquilo, né? Podia dar uma passeada, né? Ver umas minas, né? As minas, que a gente nunca tinha visto, né? Aí dava colírio pros olhos azuis, hein? Ei, Os olhos até brilhavam. brilhava. Época boa, né? E, por exemplo, esses caras, quanto tempo lá? Olha, aí veio a Revolução de 64, deu mais ou menos um ano nós ficamos lá. Tava gostando, 63, tinha achado o seu espaço. Eu falei, ó, daqui nós vamos vencer essa batalha, né? Nós vamos ser alguém na vida aqui. Era você e mais quem? Eu e Itamar, um escurinho, e um clarinho igual eu, assim, chamava Marino. E seus irmãos continuavam lá em Antônio Carlos? Meus irmãos continuavam na FEBEM. Na FEBEM. Em Muriaé. Aí, quando surgiu a Revolução 64, não teve como eu ficar lá mais. Porque o pau ia quebrar lá, muita gente ia morrer. E eu sou com medo, já tinha apanhado bastante esse padre, né? Chega disso. E a polícia estava indo toda para lá. Ah. O exército, a polícia militar, tudo revolucionando. O chefe da alfaiataria falou, olha, vou ter que fechar a alfaiataria, você vai ter que voltar para a FEBEM. Aí me deu um troquinho lá, eu fui lá, peguei o busão, né, lá na rodoviária e voltei para a FEBEM. Cheguei lá, falei pro diretor, eu vou ter que ficar aqui, não tem para onde eu ir. Aí, não, fica aí. Aí continuei na alfaiataria tocando a banda de música. Certa feita, aí nós tivemos que fazer uma retreta aqui em Antônio Carlos, aqui na FEBEM de Antônio Carlos, pertinho de Barbacena. Aí o maestro falou assim, olha, esse menino é bom, se quiser, falou com o diretor de lá, o Severino, se quiser ele pode vir para cá. Vai, então manda ele para cá, que eu estou precisando de bons alfaiates aqui, e pode mandar que ele é da FEBEM, aqui, só transferir ele para cá. Aí cheguei, quando nós retornamos para Muriaé com a banda de música, no outro dia, o diretor me liberou, eu peguei uma carona, não tinha dinheiro para vir não, peguei uma carona até Barbacena, arranjei, fui um caminhoneiro mesmo, falei, me dá uma carona aí, estou indo até Barbacena. Aí de Barbacena eu peguei outra carona até Antônio Carlos. Aí cheguei a Antônio Carlos com a maletinha. Malicuia. Apresentei para o diretor, falei, ó, pode ir lá para o alojamento, ajeita a sua cama lá, falou com o chefe lá, ajeitou minha cama, e no outro dia, alfaiataria. Com 6 meses depois, ele me viu que eu era bom alfaiate, o chefe da alfaiataria aposentou. Aí o diretor falou assim, o Severino falou, vem cá, você agora vai ser, eu com 14 anos de idade, você vai ser, 14 ou 15 anos, mais ou menos 15 anos, você vai ser o chefe da alfaiataria da FEBEM aqui. Foi você mesmo. Aí eu sabia tirar medida, cortava, aviava e colocava para meus colegas, tinha 22 alunos sob meu comando. E tinha 2 rematadeiras que era paga pelo governo para ajudar a rematar as calças, fazer caseado, chuleado, guarnecido, bainha, né? E depois tinha um colega meu, um aluno, que passava todas as roupas. Eu entregava tudo nos escaninhos deles. E o senhor era remunerado para isso? Não tinha remuneração, era só estudar, comer e beber. Por exemplo, nesse período, voltando um pouco à história lá de Niterói, naquele período vocês tinham remuneração ou não? Tinha uma pequena remuneração. Tinha. Não deu para guardar dinheiro para isso, não? Era muito pouco. Era pouco, né? Era pouquinho. Mas nessa sequência,
E Antônio Carlos, era diferente o sistema disciplinar de mulher? É um pouquinho diferente. Para melhor? Melhor. Lá no... Havia uma dignidade maior para com os detentos? Tinha. Com as pessoas que viviam lá, porque no seu caso você não era detento? Não. Lá a dignidade lá era mais preservada. Ser humano. Ser humano. Havia mais humanidade. Havia mais humanidade. A gente realmente tinha mais valor. O diretor valorizava as condições da gente. E na banda de música, o prazer maior continuava quando a gente saía fazer retreta fora. Aí a meninada. As meninadas ficavam. E você ficava de olho nelas? Ficou. Eita, mundão velho só. Com zóio azul, né? Zóio azul, tocando instrumento, né? Corria pro abraço. E aí, você tinha que voltar pra FEBEM, como é que fazia? Dava só tchau. Miguel lá? Tchau, pronto. Ficava só no tchau mesmo? Ficava só no tchau mesmo. Você, capitão, ficou na FEBEM até quantos anos? Fiquei até os 19 anos de idade. Até os 19? Quando... Por que você não serviu o exército? Sabe, olha que confusão que deu. Eu, com 18 anos, alistei para o exército. Dentro da FEBEM, eu estava dentro da FEBEM, fui até, dentro da cidade, lá tinha um negócio do exército lá, eu alistei ali na Antônio Carlos, para o exército. Mas como lá era uma zona rural, e quem ficasse na zona rural não servia ao exército, não era dispensado. Entendeu? Aí, quando foi na época de receber o certificado, eu fui no exército lá em Barbacena para receber o exército, porque eu queria tomar atitude na minha vida, né? Aí eles falaram, olha, seu certificado, aqueles que alistaram lá em Antônio Carlos, lá é uma zona rural, nós passamos tudo para o exército, para receber certificado no exército, na aeronáutica. Falei, uai, como? Eu listei no exército, vou receber esse certificado na aeronáutica? Aí eu estava lá em Barbacena mesmo, corri para a aeronáutica. Chegando na aeronáutica, ele falou assim, olha, meu filho, tem algum equívoco aí, porque só recebe certificado aqui quem alista para a aeronáutica. Foi. Aí eu, como lá na FEBEM, lá no Capão, mais ou menos uns 3 quilômetros, retirado da FEBEM, lá no mato, na roça, tinha um coronel bigodudo assim, eu cheguei a conhecer, ele é coronel general do exército. Cheguei e falei, coronel, ô general, posso falar com o senhor? Empresta a caneta, porque senão fica saindo barulho tudo lá. Sai. Tá bom. Aí eu falei, general, o senhor é general ou coronel? Eu falei, não, eu sou general. Aí ele falou assim, eu perguntei, olha, eu alistei para o exército aqui e eu fui receber o certificado na exército, falaram que era aeronáutica. Eu fui na aeronáutica e eles falaram que não tinha como me dar o certificado. Era do exército. Exército mesmo. Aí ele falou assim, olha, ô menino, ele falou, meu senhor, ô menino, você é um cara muito inteligente, você vai ser um grande homem na sua vida. Foi mesmo? Foi. E pode ficar tranquilo, semana que vem você volta no mesmo horário aqui, e que eu estou aqui, e vou trazer uma resposta para você. Foi sim, senhor. Aí eu fui embora, na outra semana eu voltei lá. Ô general, tudo bom? Ele falou, tudo bom. E aí eu vou receber meu certificado aonde? Ele falou, pode ir na aeronáutica, você vai receber na aeronáutica. Falei, Foi, pode ir lá. Aí saí dali, no outro dia fui na aeronáutica. Saí de Antônio Carlos, fui lá na aeronáutica. Você acredita que foi lá mesmo que eu recebi meu certificado? Que bom. Aí me deram um comprovante assim, mas não imediato, né, que é o certificado imediato. Me deram um documento provisório que eu ia receber. Aí eu andando pelo pátio com aquele documento provisório da aeronáutica, falei com o diretor assim, diretor, vai sair um curso da PM lá em Barbacena para soldado. O senhor tem algum trocado para mim pagar a taxa lá? Porque tem que pagar uma taxa, a matrícula e a taxa, e tem o ônibus para ir e voltar. Você me ajuda aí? Foi de Deus, rapaz. Enfiou a mão no bolso, tirou um pacote de dinheiro assim. Eu falei,
rapaz, ele vai me dar mesmo que dinheiro. Sim. Aí contou assim, quanto que é? Aí eu falei, ó, a inscrição é tanto e a passagem e de volta é tanto. Ele me deu aquele troco. Fui lá, fiz inscrição para a polícia, para a recruta, e depois fui lá na PM, fiz inscrição. Depois tinha a data de eu apresentar para fazer a prova e os exames. A prova é uma prova muito simples, né? Qual a prova aqui? Você se lembra da prova? É uma prova assim de português, matemática, muito simples e história e geografia, pouca coisa. Aí eu fiz, fui aprovado. Aí eu tive que passar pelos exames. E eu tinha que ficar aos cuidados da PM para eu fazer esses exames. Inclusive peguei o trem em Barbacena, juntamente com os outros colegas meus que fizeram lá. Fomos para Belo Horizonte, submeter o exame lá na HPM, lá em Belo Horizonte. Lá no bairro Santa Terezinha. O sol começou a brilhar. Aí eu falei assim, gente, que coisa boa, né? Já está começando a clarear para mim. Você acredita que eu fiz a escola de recruta, saí bem, que eu era muito esportista, tudo que dava para mim fazer, eu fazia com perfeição e tirava só 10. Aí eu formei os 9 meses de recrutamento dentro do 9º Batalhão. Primeiro destacamento meu, Ouro Preto. Ouro Preto. Trabalhei lá. E lá tinha uma faculdade só jovem bagunceiro. Eles bagunçavam na zona boêmia, na rua. Mas essa é uma das histórias minhas, né? E aí você ficou quanto mais tempo lá nessa cidade, depois foi transferido? Olha, de Tambacuri eu fui para Nanuque. Então, Norte de Minas. Norte de Minas, pertinho ali de Espírito Santo, divisa ali. Né? Trabalhei ali, depois Jequitinhonha, dali de Nanuque fui para Jequitinhonha, Jequitinhonha, São João Evangelista, lá na beirada dos índios, lá em cima. Né? Trabalhei junto com os índios Machacalis lá. Como é que foi trabalhar com os índios? Olha, os índios era ruim, cara. Os índios matavam um gado por semana do fazendeiro. Aí chegou um major da PM lá e falou assim, ô tenente, vê pra mim, porque os índios estão matando meus gados, eles matam. Sabe como é que eles matavam o gado? Eles ficavam assim atrás da moita, sabe aqueles facão tipo arco assim? Eles amolavam ele tão bem amolado. Uma foice? Uma foice bem amolada, assim, que era meia-lua. Meia-lua. E eles ficavam atrás da moita. O gado vinha de tarde pro curral, sozinho, sem ninguém ir lá buscar. Aí eles ficavam atrás da moita, o último gado, eles davam aqui no tendão dele, escondido por trás, aí o gado caía. Ali, eles já esquartejavam o gado ali, e já ele e mais os 4 que estavam pões ali, dos índios, e subia com o gado berrando, e eles esquartejando o gado e levando a carne. Eles faziam isso para comer? Para comer. Porque a dificuldade de vida deles era muito grande. Fazia para comer. E, na verdade, a terra que o gado estava ali, era invadida dos índios. Era invadida dos índios. E eles aproveitaram que tinha gado, matavam o gado. Estava na área deles. A área deles. E o fazendeiro fazia o quê? Já estava ilegal de... Aí eu comuniquei com o comandante, falei, comandante, está acontecendo isso e isso, e o fazendeiro veio aqui, que é o major fulano de tal, está aposentado, comprou lá, e ele falou assim, Onofre, faz uma incursão aí para mim, na sexta e no sábado. Aí, mas eu suspendi o trabalho, foi comandante, não pode mais, não tem como. Se a gente ir trocar tiro com esses índios, nós somos processados, porque eles são... Primeiro eles eram donos das terras que estavam sendo invadidas. Exatamente. Né? Então não tem como a gente entrar em guerra com esses índios. A gente sair, afastar deles
E lá tem o pessoal deles lá que trabalha com eles lá, que pode chamar a atenção dele, que é a FUNAI, né? Alguém que trabalha lá, né? Aí o comandante falou, então suspende, não, porque senão pode trazer algum problema com... No período que o senhor viveu aí dentro da polícia, a gente vai comentar no terceiro bloco. Circuito Pneus, esta empresa valoriza sua história. A Circuito Pneus tem uma linha completa de pneus de carros nacionais e importados, tudo em até 12 vezes no cartão. A Circuito Pneus tem também serviços de mecânica em geral, serviços de suspensão, de embreagem, de correia dentada, alinhamento, balanceamento. Circuito Pneus, tudo em até 12 vezes no cartão. Lá também você pode trocar o óleo do seu carro, filtro de combustível, filtro de ar. Circuito Pneus, tudo em até 12 vezes no cartão. Circuito Pneus, Avenida Leite Castro 2722. O telefone é 3372-3546. Fale lá com o Giovanni, com a Simone, com a Suzane. Circuito Pneus, atendimento e serviços nota 10. Voltamos aí com Páginas da Vida de hoje, gravado aqui no estúdio VCD, aqui na Caeira, o nosso amigo Ayrton, nosso diretor de imagens aqui desse programa que está bombando, não só em São João do Rei. Gostaria de mandar um abraço para Daura, em Santa Cruz de Minas, para Dr. Ildeu, em Serranos, para Leia, em São Paulo, para Esla, em Lagoa Dourada, para Carmen, em Brasília, para Ângela, em Itajaí, Santa Catarina. A todos vocês ligados com a gente pela internet, pelo YouTube, pelo também Facebook, Rádio Ecológica Grandes Sucessos, e pelo YouTube, Páginas da Vida São João do Rei, onde você tem a oportunidade não só de conhecer essa história hoje do capitão Onofre, mas diversas histórias que já passaram por aqui. Capitão, para se chegar a ser oficial da polícia, foi muito sacrifício? Olha, tive que pagar um preço muito grande. Na verdade, eu tive que estudar muito. Eu, como soldado, destacado na cidade de Muriaé, eu pedi ao meu comandante que ninguém queria trabalhar de meia-noite às 6 da manhã, porque realmente é ruim mesmo. Você ficar a noite toda acordado. Aí eu pedi para mim estudar, preparar o meu futuro, né? Que eu era soldado e queria ter uma graduação maior. Aí ele me colocou todos os dias, meia-noite às 6 da manhã. E eu levava meus cadernos aqui, colocava aqui dentro da minha farda, né? Escondido. O caderno de geografia, história, ciências, a matemática eu estudava em casa. Aí eu levava e ficava debaixo dos postes, trabalhando de patrulhamento, de guarnição ali, né? Guarda noturno. Guarda noturno. E debaixo do poste, eu e meu colega, eu estudava e pedia ele para tomar de mim. E eu era o primeiro aluno da sala onde eu estudava em Muriaé. Tiraram nota 10 em tudo. Matemática, física, química, biologia. Eu tirava nota 10 em tudo. Eu estava com a pretensão de fazer o curso sargento e seguir em frente, né? Inclusive, houve um fato curioso, né, no trânsito, com professor de matemática. Como é que foi essa história? Eu estava lá no trânsito de Muriaé. Eu calculo que foi mais ou menos 1971, parece. Mais ou menos essa data. Eu estava apitando lá no trânsito e o professor de matemática chegou e falou assim: ô Onofre, dá um tempinho que eu preciso falar com você. Falei, o que foi? Olha, peguei uma cola com um aluno lá da sua fileira, que você estava sentado. E a letra é sua. Falei, e o que eu faço? Eu falei assim, professor, como eu já passei na sua matéria, você me dá 0, porque realmente eu errei, e dá a nota que ele tirou na cola.
o senhor pode fazer isso? Eu vou ficar chateado, nem aborrecido com você não. Ele falou assim, eu vou fazer melhor. O que ele tirou, desconto na sua. Foi, tudo bem. Eu tinha tirado 10, o outro lá tinha tirado 1,8. Fiquei com 9. Fiquei com 8,2. Fiquei com 8,2. Teve bom, né? Você chegou a comandar São João del Rei também? Comandei São João del Rei, a companhia aqui. Durante quanto tempo? Foi 83, 93, 94, 95 eu saí. E 93, 94, esse período que teve aqui, teve algum fato que marcou a sua vida, que você se lembra? Não, aqui foi mais tranquilo. Foi mais tranquilo? Mais tranquilo. Os direitos humanos já passaram a acontecer aqui, ou em função de ser um pelotão maior? É um pelotão maior, né? Aqui era companhia especializada. Chegou a ser uma companhia especializada, eu trabalhava aqui e não chegou a ter tantos problemas não. Começou depois que eu saí, começou a ter problemas maiores, porque a grande demanda da população foi crescendo, né? E os problemas foram acontecendo. Mas antes não tinha muito problema não. Como que era a situação da polícia? Porque eu me lembro no passado, a polícia praticamente quase não tinha estrutura de carros. Não tinha estrutura, praticamente era muito limitada a estrutura da polícia. Como é que era ser policial com tanta necessidade de coisas para que ela pudesse funcionar de uma maneira adequada e ela não tinha essas coisas para poder funcionar, principalmente carros? A maioria dos carros eram bem judiados, né? E eram judiados também. E a gente tirava mais a pé, e quando a gente acontecia um problema, a gente saía carregando o sujeito para a rua fora. Segurando ele assim, algemado, e segurando ele com o cacetete na mão. E a gente levava ele, andava 3, 4 quilômetros até chegar à delegacia para resolver o problema. Não tinha carro. Muriaé é uma cidade grande, e a gente, quando prendia um indivíduo ali, se não tivesse viatura no momento ali, a gente saía com ele dali e ia até a delegacia. Ou levava até no quartel, o quartel já tinha a viatura, saía. Era dessa forma. Hoje não. Hoje a viatura está mais presente, né? Tem mais viaturas. Naquela época a gente tinha que fazer na base do avanço a pé. Você gostou tanto de São João que mesmo depois que saiu, hoje você não vive na cidade de São João del Rei, mas vive em Santa Cruz de Minas. Gostou muito da região. O que te prendeu a região? A tranquilidade é maior agora. Como é que foi para o senhor ter a oportunidade de estar contando um pouco da sua história aqui? Além disso também, antes da gente encerrar nosso programa, eu sei que o senhor fez durante um bom tempo, um trabalho junto à comunidade, ali principalmente da região de Santa Cruz de Minas. Que tipo de trabalho o senhor desenvolveu? Olha, foi um trabalho assim que o que eu mais gosto na minha vida é da parte esportiva. E como eu sou formado na PM, monitor de educação física, que eu dei aula, cheguei a dar aula também nas escolas de professor de educação física, então eu gosto de esporte. Então eu aposentado ali em Santa Cruz, o que eu fiz? Não foi só em Santa Cruz, onde eu passei, eu movimentei, desenvolveu algum tipo de trabalho, de trabalho social junto à comunidade, mais para jovens do que para adulto. Ali na Santa Cruz eu movimentava ali campeonato de peteca, campeonato de vôlei, campeonato de queimada para as crianças, que não era apaixonado na queimada. Eu fazia queimada e pedi o prefeito para doar as medalhas, troféus, etc. O prefeito colaborava comigo. E formei também, e fiz ali uma Olimpíada, no 15 de novembro, ali no clube, 15 de novembro, dentro de Santa Cruz também ali. Eu formei uma Olimpíada de
uma Olimpíada de natação, futebol de salão, peteca, corrida. Fiz uma Olimpíada ali e convidei todas as escolas aqui da região, inclusive as de fora também que entraram aí, de Prado acho que participou, aqui perto algumas escolas participaram, e todas o prefeito colaborou dando medalhas. E fiz também um outro campeonato dentro do 15 de novembro de peteca. No geral, entrou juiz de direito, delegado, oficiais da Polícia Militar, pessoas da região aqui, todos participaram e nós fizemos um campeonato, mas foi uma coisa muito boa, tranquilo, nunca deu problema. E acabou esse tipo de ação? Aí eu fazendo mexendo com essa meninada de peteca ali na Santa Cruz, eu tive que mudar dali e vim pro bairro aqui, mais para cá. Para São João? De São João aqui, né? Aí saí de Santa Cruz. E afastei daqui, eu fui embora para Juiz de Fora. E aqueles meninos que jogavam comigo ali, alguns estão presos hoje. Inclusive o Getúlio. Você chegou a conhecer o Getúlio? O Getúlio, ele jogava comigo, era um bom atleta. Não tinha problema ali em Santa Cruz com garotos que... o Getúlio, eu saí, não tinha mais nada para ele fazer, o que ele foi fazer? Não só ele, mas alguns outros que jovens que jogavam comigo ali. Partiram para as drogas e para o crime. O Getúlio chegou a matar um indivíduo. E teve outros também que praticaram o mesmo crime. Então, o senhor vê o esporte como talvez um bom caminho para a pessoa? Olha, o esporte é uma coisa que elimina todo tipo de estresse, elimina todo tipo de problemas. Abre a cabeça. Abre a mente, o coração, as pessoas. Eu depois que comecei a praticar esporte, muito esporte, eu fiquei mais tranquilo. Mais light. Mais light. Esqueceu das pancadas, de levar e hoje, de bater. A minha pancada hoje é com abraço. Com abraço. Teve uma mulher aqui que falou comigo assim, Onofres, você pode ser capitão, pode ser general, pode ser o que for, mas o dia que você fizer isso, você fez aqui, tal lugar ser assim, eu vou partir no braço com você. Aí o chefe que estava indo comigo, olhava para mim, olhava para ela, eu falei, deixa que eu resolvo isso aqui. Levantei e falei assim, dei um abraço nela, falei assim, me perdoa. Mudei. Eu podia partir porque ela queria, mas hoje eu não faço mais isso. Então, é sinal que você, tendo a oportunidade de voltar ao tempo, muita coisa que você fez, você não faria de novo. Não faria mais. Não faria mais. Não faria mais. Hoje eu faria de outra forma. Trazendo a sentar, conversar, dialogar, ver o que ele precisa. Mostrando um caminho né? para ele. Dando a oportunidade da pessoa ser digna dentro do esporte, dentro de uma oficina. Exatamente. E assim por diante. E contar, às vezes, um pouquinho da minha história para ele, falar o que eu era, que eu podia ser igualzinho a ele, mas não fui. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Pois bem, gente, com essa história bacana, tem mais algum detalhe que o senhor gostaria de ressaltar para a gente? É uma história muito longa, mas acho que foi contado tudo, né? Eu cheguei a morar na favela também. Jura? Em Muriaé. Muriaé. Meu pai morava lá, assim, no morro, chamado Morro da Rádio, né? E lá eu comi o cacete naqueles meninos lá. Eu era soldado, né? E eles queriam fazer o que eles queriam lá. Eu falei assim, você me respeita, eu sou soldado, você som para sua casa. E comia o cacete nele. Dava tapa, chute, né? E o pessoal respeitava, coisa impressionante. Eu sozinho. Hoje, qual soldado faz isso sozinho hoje? Não tem como. Não tem como. Não tem como. Pois bem, gente, muito obrigado pela sua audiência, você ligado pela internet, no YouTube, Páginas da Vida São João del Rei, você ligado aí no seu carro, na sua casa, pelo dial da Ecológica FM, você também ligado através do Facebook,
Rádio Ecológica junto, grandes sucessos. Um abraço e até mais.